Olá, player! Nós estamos aqui hoje com Rafaela Garcês para falar sobre o quê? Reconhecimento de pessoas. Pode parecer um detalhe, mas você sabe quais são os requisitos, quais são os protocolos, como a LGPD pode melhorar a sua atividade, como você pode verificar se está em conformidade ou os pontos que você tem uma chance. Isso é significativo e nada menos do que Rafaela Garcês, que tem 17 anos de Defensoria do Rio de Janeiro, ou seja, mofou já em sala de audiência, mofou fazendo recurso e conseguiu, nos últimos tempos, alguns sucessos significativos, tendo participado da elaboração da Resolução 484, que se você não ouviu falar é um problema sério. Nós temos a resolução sobre reconhecimento de pessoas e, por isso, ela veio convidada, que é uma expert da nossa comunidade, para falar sobre reconhecimento de pessoas e LGPD. Ela vai contar um caso em que ela entrou com mandado de segurança. Como mandado de segurança? Fique ligado, porque essa é uma surpresa, a possibilidade de pensar. Ela vive dizendo que não é da academia, porque ela não tem essas frescuras de mestrado, doutorado, e ela tem total razão. Porque não basta conhecer. Tem muita gente que conhece e é chato, fica com aquelas teorias mirabolantes e não sabe dar a entrega. Esse é o desafio do profissional do direito hoje, que é como delegado, como juiz, como promotor e defensor e advogado. É poder fazer das entregas, saber como chegar. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Seja muito bem-vinda, Rafaela Garcês, por estar aqui conosco, ter aceitado ser uma expert e falar um pouco sobre reconhecimento de pessoas, esse mundo que é antigo, mas é novo. O que tem de novidade? Nossa, eu tô aqui pasma com a apresentação, tá? Adorei. Alexandre, o maior player de todos, é uma honra. Estou muito feliz de participar da comunidade, poder dividir essa experiência de 17 anos sobre reconhecimento de pessoas e trazer essa pessoa que já mofou, que já sofreu, que já se indignou e que felizmente, né, Alexandre, a gente já conseguiu alguns êxitos com muita inspiração boa e você, com certeza, sempre inspirando com seus textos e com as suas inquietações. E eu estou, assim, ainda muito honrada, e eu tenho que deixar isso expresso, de fazer parte dessa comunidade e podem ter certeza que nos grupos, nos debates, do que precisarem dessa visão prática, né, não acadêmica. Eu achei engraçado uma definição, sou uma pesquisadora livre, assim. Leio, estudo muito, adoro estudar direito, mas fora da academia. Então, acho que eu sou a única expert aí que... A única não, tem vários, e tem mais uma coisa que é muito legal que isso que tu falaste. A gente estava conversando aqui, porque esse estúdio é na casa dela. Ela e o Márcio mantêm um estúdio na casa, cara. É do caramba. O Márcio não apareceu aqui ainda, mas ele está aqui e ele ajudou-nos. E a gente estava conversando e ela disse uma coisa que me chamou muito a atenção. O que acontece com vocês? Ela sentiu o cheiro quando leu sobre reconhecimento que tinha alguma coisa. E é isso que é a experiência, competência é isso, é a junção de conhecimento, de habilidades, de experiência, de atitude. Então ela percebeu o cheiro. E aí como é que foi? Então, foi aquela situação de que, exatamente, você começa a receber processos em que vão se repetindo aquela cena em que você recebe um inquérito e aquela ação penal é baseada tão somente no inquérito, sem qualquer investigação local, sem oitiva das partes, sem apreensão de pertences das vítimas. E aí comecei a me confrontar com era serial. Processos em série em que a mesma dinâmica, apenas a vítima ia à delegacia, folheava um álbum de suspeitos, apontava ali alguém que ela entenderia como perpetrador do delito e aquela pessoa já saía indiciada com a remessa ao Ministério Público, com pedido de prisão preventiva, decretação de preventiva e, com certeza, denúncia também recebida. Então, aquela inquietação de falar assim, mas sempre foi assim, todo mundo sempre aceitou, é mera recomendação, então pode ser feito desse jeito, mas eu vendo claramente que os estándares probatórios, que a justa causa não estavam presentes. E aí a gente tem que se indignar e tomar alguma medida, né? E aí foi muito legal, porque é importante pensar. Aqui a gente tem que entender, acho também, a importância do contexto.
Durante muito tempo, né, Rafa, a polícia também, a gente tem amigos delegados, experts, participantes da comunidade que são delegados de polícia, que tem uma estrutura muito defasada. Eles têm uma série de casos para resolver. Quando chegava ali, se não tinha uma rigidez, o que se fazia? Olha esse álbum aqui, vê se reconhece alguém. O que era aquele álbum? De onde é que vieram aquelas fotos? Como é que foram produzidas? Qual é o tempo decorrente disso? A qualidade das fotos, né, Alexandre? A qualidade, era só um busto, às vezes daquela impressão que mal você conseguia ver o rosto, né? É uma mancha, né? E a pergunta e aí a gente vai falar daqui a pouco para vocês, quais são os requisitos, porque eu não posso comparar, se botar no álbum de reconhecimento eu e a Rafa, não é um reconhecimento, porque nós não temos similaridade. Então, exatamente, é importante isso. Rafa, tem uma coisa legal. Eu tinha lá, quando eu trabalhava na Quarta Criminal, tinha uma dupla de irmãos gêmeos, univitelinos, que praticavam furtos. Isso é. E um ia pro shopping e o outro fazia o furto. E quando a polícia descobria, um dizia que era o outro, que estava no shopping. Então não tinha como, né? Aí chegou numa vez e eu ia absolvendo em série, né? Porque tu não sabia quem era um e quem era o outro. E aí chegou um dia que o promotor assim, Alexandre, poxa, dá metade da pena, porque, poxa, é tanto caso, senão não dá. Então essa que é a questão, nós precisamos ter essa. E aí como é que é o procedimento? Vamos lá, perguntar para a Rafaela. Pega aí o seu Código de Processo Penal, artigo 226. Esse artigo 226 é de uma década de 1940. Naquele momento, o que se entendia, e olha só, a gente não tinha web, não tinha celular, não tinha sequer um aprofundamento de psicologia do testemunho que não tinha existido, não existia como campo autônomo. Sim. Se fazia o quê? Uma coisa simples, daquilo que a gente aprendeu lá na lógica. Eu quero saber se o copo é igual ao copo. Então, se partia de uma pressuposição que a memória conseguia gravar, e aí você falou até do nosso artigo lá sobre Polaroid. A memória humana não é uma Polaroid. Só que esse pessoal mais novo não sabe o que é Polaroid, né? Eu tenho até uma aqui, depois eu provo que ela existe. A nova versão o pessoal conhece, Alexandre. Aquela menorzinha? Veio agora, veio. A Polaroid é quando você bate a foto, ela sai impressa. Ela sai na hora. E aí, você sabe que é bem curioso também. A gente vai tirar uma hoje aqui de Polaroid e vamos mandar na comunidade a nossa foto de Polaroid. A gente pode bater no último bloco para mostrar como é que funciona. O meu filho, o Arthur, disse assim, pô, pai, olha só que legal esse aqui no cabeleireiro, que é o computador que já vem com impressora. Eu disse, como? Era máquina de escrever. Ele achou o máximo que tinha a máquina de escrever, porque isso. Então, essa distância é importante para saber que essa regra foi sempre tida como uma recomendação. E por quê, Rafa? Sim. A grande questão é que a jurisprudência foi se baseando numa ideia que o 226, apesar de ser uma norma processual, e como você e a Auri, outro grande player aí, estabeleceram forma é garantia. Mas a jurisprudência dos tribunais foram entendendo que o cumprimento daqueles requisitos do 226 seria uma mera recomendação, porque a prática acabou se tendo desculpas justificativas, eu não teria pessoas semelhantes para perfilar, ou eu não teria a possibilidade de usar alguma tecnologia para trazer outras pessoas, como fotografia, que na delegacia às vezes, eu não tenho acesso a meios, não tenho nem impressora para imprimir uma fotografia, se fosse o caso aí da gente entender um perfilamento aí adequado. Então, a jurisprudência, primeiro, eu acho que, Alexandre, assim falando, eu acho que a jurisprudência permitiu que houvesse esse descumprimento sistemático, mas nós, operadores do direito, fomos que permitimos. Porque quando eu entrei na Defensoria, 17 anos atrás, você ia para a sala, para o fórum, não tinha sala de manjamento, você não tinha nenhum critério de ouvir a vítima antes, dar qualquer instrução para o reconhecimento, pegar a descrição prévia, nunca ninguém cumpria. Aquele termo era o quê? Ctrl-C, Ctrl-V. Já vinha pronto, a gente não lia o 226, que você tem que primeiro pegar a vítima, que haja descrição prévia das pessoas, depois você vai voltar, se possível, aí se discute, e aí esse se possível do 226, que abriu essa brecha para ser uma mera recomendação, mas nunca ninguém, você já viu alguém justificando o não perfilamento de outras pessoas? Mas, eu nunca vi. E aí, sabe o que eu fazia lá quando eu dava aula na universidade? Eu disse, vocês esperarem que o delegado saia procurando gente próxima é muito difícil.
Então lá os advogados começaram a levar o seu personal perfilamento. Então eles levavam 3/4 da comunidade, dos amigos que iam juntos já e podiam fazer o perfilamento. Sim. E numa vez o reconheceram que não era. Então o guri ficou todo nervoso com isso, que não era. Tal. Mas tem uma história legal também, que uma vez eu fiz um reconhecimento. Eu acho que o reconhecimento judicial não existe. O reconhecimento é na delegacia só. Concordo. Mas só que Mas a gente estava falando lá do tempo do onça, né? Do estado anterior, né? Mas eu indeferia muitas vezes e o tribunal mandava fazer. Então eu comecei a ressalvar que não tinha que fazer. Aí eu fiz o reconhecimento, lá a gente fez aquela história inteira, e a mulher assim, aquele de amarelo. E a gente olhou, eu olhei para o advogado, olhei para o promotor e não tinha ninguém de amarelo. A mulher estava reconhecendo um cara que tinha a camisa amarela e não tinha ninguém de camisa amarela. E a gente é o primeiro, o segundo, o terceiro. Era o terceiro cara que estava com uma camisa que era verde, mas ela via amarela. Eu perguntei se ela tinha daltônica, se ela tinha alguma limitação. Ela disse que não, que a camisa era francamente amarela. Então, o que foi interessante é que o mote defensivo foi o fato que estava narrado e não só o resultado. E aí que é o importante, né? Vamos lá, para a gente fixar, né? Isso é importante. Sim. O que é reconhecimento? Então, existe uma coisa que é importante, você trabalha no artigo desse livro, né, que é um livro muito legal, porque ele foi organizado pelo ministro Schietti, que foi o responsável pelos 2 leading cases mais importantes nessa área. Eu cito os 2 no início do artigo. E o William Erckman, que é pensar o que significa reconhecimento. Vamos lá. E o reconhecimento é uma questão de uma pessoa que insubstituível. Não, existe uma coisa interessante, assim, que a gente quando vai estudar direito civil, existem os bens fungíveis e os infungíveis. Sim. Os fungíveis podem ser identificados como iguais. Sim. Mas quando trata com pessoas, as pessoas são únicas. E por isso que elas têm que ser reconhecidas. Eu não posso aceitar que alguém seja parecido. Exatamente. E aí eu queria que tu discorresse um pouco para nós sobre o que significa, como é que foi esses 2 julgamentos do ministro Schietti, que a gente faz uma revolução, como você mesmo começa no livro dizendo que o segundo parágrafo do seu artigo você diz que é uma revolução, porque ele mudou, deixou de ser mera recomendação para ser um requisito de forma de garantia. Sim. E o que no primeiro HC, que é o 598-886, né, de Santa Catarina, né, que inclusive, defensoria muito bem manejado, em que o ministro aí trouxe essa virada consistente, né, jurisprudencial, em que eu acho que ele trouxe também o conhecimento da psicologia do testemunho, que é muito importante, né? A gente, na comunidade, você falou também que vão ter outros experts, porque o direito não é uma ilha. Então, a psicologia do testemunho vem socorrer, sim, essa prova dependente da memória, né? Já que essa vítima ou essa testemunha vai ter que apontar alguém ali como perpetrador do delito, a gente tem que saber o modo de funcionamento dessa memória. E claro que vão ter variáveis que o sistema de justiça jamais vai poder interferir. São as variáveis ali de estimação do momento dos fatos, como diz Lillenstein, William Seconello. Essas variáveis que a gente não tem de nenhuma forma como controlar, elas são muito relevantes para que aquele reconhecimento tenha cuidado. Então, iluminação, tempo de exposição, estresse, rosto coberto, todas essas circunstâncias que, por mais que o delegado, o juiz e as pessoas que atuam na persecução penal e depois no julgamento tenham boas intenções, elas não vão conseguir mudar a situação fática. E, posteriormente, a gente vai ter que ter uma atuação ali do sistema de justiça ou dos órgãos de persecução, levando em consideração a irrepetibilidade para que cumpra minimamente os requisitos legais. Mas, mesmo assim, né, Alexandre, a gente tem que lembrar, cumpriu tudo bonitinho. Cumpriu, inclusive, a resolução 484. Essa prova, ela é uma prova que sozinha, isoladamente, permite a condenação? Não. Vamos lá. É isso que tu já tocasse também, até para quem está nos acompanhando, mas vai estar lá no material da professora Rafaela, que eu gosto de ser defensora. Podcaster também. Podcaster e defensora. Na veia, que está lá, vai sair embedado aí na comunidade, já vai encontrar lá o material, mas vai no podcast ver lá o Na Veia,
que é muito legal, é ela, a Gina Muniz e Fernando Sobia. Fernando Sobia, que são craques nisso, tocam um podcast muito legal sobre essa batida mais prática, mais do dia a dia. E você falou do HC585, mas também já antecipou qual é o número do outro HC? O HC712-781, que é uma evolução em relação a esse primeiro paradigmático do ministro Schettino, em que ele reforça as conclusões que ele já teria trazido nesse primeiro julgado, mas trazendo o ponto nodal que a psicologia do testemunho traz, que é a irrepetibilidade desse procedimento. E é isso que nós aqui, players, experts, e todo mundo que atua na seara criminal, tem que bater o pé. Essa prova, depois que ela é feita de uma forma irregular, há uma contaminação da memória dessa vítima, dessa testemunha, que pode gerar o que nós chamamos das falsas memórias, porque o funcionamento natural da memória, ela tem um fenômeno que é um fenômeno de familiarização de rosto já conhecido. Então, se aquela pessoa já foi exposta a uma imagem de rosto, ela vai ter uma tendência a confirmar, que é o viés confirmatório também trazido. Então, a gente tem que ter todos esses instrumentos para vocês, mesmo que tendo que enfrentar juízes arbitrários, né, que não cumpram a resolução 484, delegados que descumpriram, eu acho que a gente tem que ter, a partir daí, uma tranquilidade. Olha, essa prova, a partir do momento que ela é mal produzida, ela gera uma contaminação das provas subsequentes. Isso é prova ilícita por derivação. Inclusive, Alexandre, eu entendo, eu queria ouvir agora a sua opinião, agora eu vou... que você já comentou isso, eu já ouvi em podcast, e foi uma das coisas mais importantes que eu já ouvi também fora da caixa em relação a isso, que é o artigo 25 da Lei de Abuso de Autoridade, ele fala em relação a produzir provas ilícitas e também na utilização. A partir do momento que a resolução, tudo bem, a gente sabe que ela é uma diretriz, mas a resolução diz que isso é uma prova ilícita. Os tribunais superiores dizem, porque a gente tem que depois, até se você quiser, a gente pode comentar que falaram, o Supremo tem uma posição sobre o reconhecimento. A gente tem o Gilmar com 2 votos bastante contundentes em relação à prova do reconhecimento não ser suficiente. E aí nós temos, então, vamos lá, tribunal, vamos botar o STJ só, resolução aprovada à unanimidade no CNJ. E se produz essa prova ilícita. Você entende ali que a gente pode pensar no abuso de autoridade? Vamos lá. Isso é interessantíssima a questão. Primeira delas, né, na mesma linha que a Rafaela colocou. Eu tenho uma... Antigamente se acreditava que a prova testemunhal era a rainha das provas junto com uma confissão. Né? Então a gente tinha só lá, desde Malatesta. Então, assim, acho que é meio injusto com Malatesta dizer que ele escreveu um monte de coisa que é inaplicável, porque ele escreveu no tempo dele. Sim. Exatamente. Então, Malatesta não é ruim. Ele tem várias coisas boas, a classificação das provas, naquele tempo. O ruim é usar Malatesta hoje. Exatamente. Então, sim, desconsiderar como se eu estivesse usando o conhecimento que foi produzido no FAST, no suporte teórico e fático, que hoje é outro mundo, né? Sim. E nesse mundo, então, só para responder a tua pergunta também, eu acho que o mundo dele era um mundo analógico, né? Era um mundo de pessoas que viviam em casas em que a segurança era assim, nós não tínhamos câmeras, nós não tínhamos nada desse mundo. Que essa virada tecnológica, como se fala, e o Derli Nunes muito bem fala isso no direito, que é essa virada tecnológica. Luciano Floridi vai dizer que nós temos um mundo que era analógico, a gente tem lá os processos de furto que acontecem em coisas que é só o mesmo regime probatório. Tem um processo digital dos crimes que acontecem no ambiente, já no formato digital, e tem aquele que é o híbrido, que é o maior de todos. Porque você tem uma câmera de segurança, você tem uma série de requisitos que hoje alteraram o perfil. Muito bem. Falo isso por quê? Porque o reconhecimento hoje, ele, naquele velho formato do álbum, ele também ganhou um passo tecnológico, em que as pessoas têm, as pessoas veem televisão, as pessoas assistem vídeos, as pessoas recebem fotografias, tem redes sociais com fotos de todo mundo. Então, nesse contexto, o que a Rafa está colocando é que a gente tenha a preocupação de fazer um reconhecimento justo. Esse reconhecimento justo pressupõe um domínio da memória que é infactível.
A Leila Stein tem textos clássicos sobre isso, o Seconello, a bibliografia internacional mostra que isso é complicado, mas o nosso problema é que quando a gente fala de falsas memórias, a gente cai logo no descrédito, porque qual é o critério, né? Eu posso reconhecer que existe o fenômeno. Sim. Mas como é que eu constato, né? Sim. Até porque as pessoas, quando veem, isso é muito importante, pessoal, que as nossas recordações, elas têm diversas classificações. Eu tenho memórias episódicas, né, que vão ter muita certeza, assim, e eventos principais. Dia 11 de setembro de 2001, eu sei onde é que eu estava, quando as Torres Gêmeas estavam caindo, estava vendo na televisão em algum lugar, estava em Porto União, trabalhava como juiz lá. Mas o que eu comi semana passada, eu não me recordo. Então, eu tenho isso. E sabe por quê? Porque a memória é como um arquivo de computador. Você vai lá, abre um arquivo no Word e salva. Quando você salva e você faz isso, eu posso conferir o log do salvamento. Mas muitas vezes eu tenho alguns aplicativos que me dizem o que foi alterado. Mas eu não consigo saber, de fato, o que foi alterado na minha cabeça. Sabe por quê? Porque na memória não existe tempo. Existe só espaço. Então, quando eu penso espaço, eu vou lembrar da recordação e vou muitas vezes. Aí a gente tem uma série que é Confession Tapes, que eu gosto muito, em que se mostra que, como é que se faz a sugestão. E aí, o que a Rafa fez referência é, tanto em crianças, hoje a gente já tem lá, com todas as críticas que a gente faz ao depoimento de criança de vítima de violência doméstica, para evitar... Sem danos, né? O depoimento sem danos. Sem dano é hoje meio arrogante. Como é que eu sei que alguma coisa sem dano é fazer? Então, é que eles mas um depoimento especial, assim, né? especial. Tá? Então, esse depoimento especial, ele faz com que seja capturado no primeiro momento para evitar o quê? Evitar a sobreposição, o incremento, porque aí a pessoa fica pensando, conjecturando, e os neurotípicos, em geral, conjecturam muito. Vocês vão dormir, a maioria de vocês é neurotípico, eu sou atípico, eu sou autista, então eu não sei o que é ir para a cama e ficar pensando, se tivesse acontecido aquilo, se tivesse acontecido, contrafactualmente eu não existo, então o meu mundo é muito mais objetivo. Maravilhoso, né? Mas é difícil conviver com neurotípicos, então... Porque tudo que imagina... A gente problematiza demais. Mas isso é interessante no âmbito da memória, porque como vocês ficam conjecturando, e se fosse isso, será que não foi aquilo? Será que não foi? Então, essa atualização que se dá num plano interno e cerebral, o cérebro não tem... E gera até essa falsa memória espontânea, né? Sem nenhum induzimento externo, não tem interferência externa, né? Que a gente tem que pensar nisso, né? E aí, nesse sentido que a Rafa estava colocando, tem uns casos que são clássicos aí, em que a mulher reconheceu como estuprador o cara que ela estava apresentando o programa, que ela viu na televisão, ou seja, a sobreposição... Essa transferência inconsciente, né, da identidade, que é um fenômeno... Que, claro, a gente fica nesse papo, parece isso, né? Papo de maluco, papo de defensor, papo de estudioso, mas quando a gente pensa no regramento legal e na resolução, que ela tem diretrizes a serem cumpridas, elas são ordens para que essa memória seja um pouco mais preservada e menos corrompida por inferências externas. Então, o que a gente está querendo assim, você não acredita na psicologia do testemunho. Beleza, você não acredita em outras ciências, mas existe uma norma que é para ser seguida para a gente ter uma prova epistemicamente válida. E é simples, a gente não precisa, né, Alexandre, ficar debatendo com, não acredito, tem estudo para tudo, tá bom. Então vamos só seguir a norma. Vale o escrito aqui. E aí, nesse sentido que a gente tem aí um protocolo a ser seguido, eu acho que o protocolo tem os seus méritos, mas ele é muito disperso, são muitos requisitos. Então, o trabalho que eu tenho feito no Guia Novo é colocar isso numa ordem de protocolo, de checklist. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Sim. E aí, vamos lá. Quando você vai estudar lá vamos falar de unidade relativa e absoluta. Nesse caso, a gente trabalha de prova. E a prova aceita 2 valores. Ou é provelista ou é leilista. Sim. Então é esse o sentido. E aí tem um papel importante do defensor, e aí que você tocou, do delegado e do juiz, do promotor, que é requerer um incidente de extração daquela prova ilícita. Sim. Por quê? Porque para quem viu, ela vai continuar existindo. Exatamente. E a gente vai falar de toda essa questão dessa influência, né? Que a gente não consegue
colocar na cabeça das pessoas essa influência, né? É um buraco negro. Um viés aí que vai sendo formado. Veja esse livro. Agora, tira o livro, você não pode lembrar que é o livro, a cor do livro, você não pode se lembrar. Exatamente. É impossível. Desver, né? Então, desver. Seria maravilhoso se não pudesse fazer. Tem tantas coisas que eu gostaria de desver. E aí, nesse sentido, para responder a pergunta, a gente daqui a pouco vai para o bloco seguinte, que é sobre LGPD, tem várias novidades, é pensar, bom, se há uma provilista e ela não foi extirpada, não foi excluída dos autos, o que a gente tem? A gente tem um prejuízo. Então, aqui é o primeiro papel da defesa. Então, a lei de abuso de autoridade, ela tem um artigo primeiro que é a ideia do dolo, né? Sim, que é a vontade deliberada. Sim. Então, vamos lá. Se, em geral, a defesa tem um papel ativo de fazer expressamente, numa petição, não faz um monte de petição, faz um requerimento, numa petição dizendo, a prova foi produzida de maneira ilícita e eu quero a exclusão. Sim. Por quê? Se não houver o pedido e for lá na frente declarada a ilicitude, ela gerou efeitos. É como se fosse um buraco negro. Sim. Que ele gera efeitos, embora ele não estivesse mais ali. De sorte que, nesse sentido, a defesa tem que pedir, a meu juízo, se o juiz produziu ou não produziu e era controversa a legitimidade, não há abuso de autoridade. A partir do momento em que há o reconhecimento da licitude e não há exclusão, aí você dolosamente manteve nos autos algo que não poderia participar da leitura. Então é importante, muitas vezes se perde o sentido do movimento processual. O que eu vou fazer agora? Eu vou esperar o final ou instaurar um incidente de exclusão de prova ilícita. Eu quero que ela é declarada ilícita e quero que ela seja extirpada dos autos, que essa é a função principal. Então, essa litigância estratégica, ela poderia ficar na negativa, em tese, aí já houve dolo, porque ele reconheceu e manteve. Eu quis fazer essa provocação para a gente chegar, às vezes, porque até o próprio ministro, né, fala assim, a gente evolui, mas como que nós vamos começar a pensar num constrangimento àquelas autoridades que seguem reticentes no cumprimento da jurisprudência, da resolução? Claro que não é punindo mais, mas é só uma provocação para a gente saber que, efetivamente, em situações extremas, né, Alexandre? Em situações bastante extremas, que eu acho que até quando a gente for citar o caso do reconhecimento fotográfico do meu assistido, demandou um mandado de segurança. O Thiago Viana. De repente, exatamente, é isso, tá? Leu o meu texto, gente, ele leu o meu texto, olha que emoção. E ela pensou no desse livro. Nesses casos, eu acho que é importante. E só para fechar o bloco, tô aqui, o player vai brigar comigo, porque eu tô... Márcio vai brigar, a Márcio vai brigar. Só falar um caso interessante, você falou das Torres Gêmeas, a gente lembra? Beleza, você lembra onde você estava? Eu estava discutindo agora com a minha filha, porque ela fica vendo as coisas, falando do Ayrton Senna, o falecimento do Ayrton Senna, que também foi uma coisa... Tamburello, em Imola, lá no circuito de Imola. A gente estava falando da morte dele. E eu tinha certeza que o pneu na batida tinha batido na cabeça dele. E não teve pneu batido. Aí eu fui rever a cena com a Maria e falei, eu acho que ela veio me perguntar, por que ele morreu? Eu falei, eu acho que foi o pneu que bateu na cabeça dele na colisão. Não tem pneu. E eu tinha certeza que eu tinha visto aquela cena da cabecinha dele depois caindo, que foi muito mostrado. Tinha certeza que tinha visto um pneu batendo na cabeça dele. Nunca existiu esse pneu. Então... É um exemplo aí. De falsas memórias. E aí, nas falsas memórias, a gente pergunta assim, quando vai conhecer alguém, como é que era a infância, aquela história. Aquela história que a gente conta, aquele lenga-lenga, a gente não lembra. Alguém contou pra gente, mãe, pai, e a gente vai lá e reproduz como se fosse verdadeiro. Exatamente. Até pergunta assim, essa marquinha aqui foi... Eu disse, isso aqui dizem que quando era pequeno eu bati com a cabeça numa mesa de mármore, mas eu não tenho a recordação. Embora, como autista, é impressionante que a gente lembra de coisas que lá de trás, que a gente tem dificuldade de esquecer, um problema sério de lidar com o autista. A última coisa, acho que aqui, que vale a pena, nesse primeiro bloco, é situar, né, uma coisa importante. Nesse critério de reconhecimento, a gente fez o quê? Você fez um bloco para dizer para vocês, reconhecimento é regra cogente, não é recomendação. Reconhecimento tem que observar os critérios genéricos 226 e a resolução 484. Se você não leu, é um problema. Porque como é que você vai pedir, identificar que algo não tem conformidade se você não conhece o requisito? E vamos botar no material lá que eu vou compartilhar o artigo, a resolução. O artigo, a resolução e um protocolo que a gente vai fazer. Mas a última coisa, nesse justo, que eu acho muito legal, a gente vai terminar aqui, para terminar que a gente está estourando tempo, é dizer para vocês que, além disso, além de ser
é importante a identificação no perfilamento justo, sejam semelhantes às pessoas, e a gente tem aplicativos para isso. Hoje, a gente tem uma outra questão que é a dificuldade que a Giovanna Mazzoni coloca sobre reconhecimento de, entre aspas, etnias, raças diferentes.